Eu vou arranjar um emprego, vou arranjar 2 empregos, eu vou arranjar 3 empregos, eu arranjo quantos for preciso. E quando você olha as finanças e a vida profissional, vira uma bagunça. Todos eles, invariavelmente, investem o seu dinheiro. Para a sua mentalidade ter a ideia de abundância. A vida mudou radicalmente para melhor. E que o dinheiro é algo normal para você. Seja muito bem-vindo ao Global Talks, o podcast com conversas globais com quem está a construir um legado. Eu sou Bárbara Global, mais conhecida como Bárbara Global, mas o meu nome mesmo é Bárbara Dias Gomes Marques, né? E as pessoas perguntam, por que Global? E eu já vou te explicar. Calma, massageie o coração. O Global é o nome da minha empresa, Global Legacy. E eu associo o Global a tudo que eu faço, aos meus projetos, né? Tanto que esse podcast também chama-se Global Talks, né? Então, é isso que você precisa analisar. A sua marca pessoal, ela precisa estar na memória das pessoas, não só através do seu negócio, mas como um estilo de vida. E eu sou palestrante internacional, sou escritora, sou treinadora de comunicação e oratória, também triatleta, mas eu não estou aqui para falar do meu currículo, né? Eu estou aqui para edificar o nosso convidado. Se você quer saber mais sobre finanças, se você quer saber mais sobre ações, se você quer saber mais sobre lucratividade, você está no lugar certo e esse episódio é para você. Antes de mais, né, eu quero que você não só se inscreva no canal para você não perder nenhum episódio, mas também já comenta aí de onde é que você acompanha o nosso canal, porque nosso Instagram, nosso YouTube, o nosso Spotify, todas as nossas redes são globais e nós estamos preparando aí eventos presenciais para vocês também aí no seu país. Então, já começa agora a movimentar onde você estiver e eu quero apresentar para você o nosso convidado de hoje. Ele é português e especialista em finanças, mas eu vou deixar ele se apresentar. Recebam com muito carinho o nosso querido Frederico Santarém. Obrigado, Bárbara, pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje neste teu caríssimo podcast e vai ser uma honra falarmos aqui um bocadinho sobre investimentos, sobre finanças, abrir também a mentalidade financeira das pessoas que nos ouvem e por isso, obrigado de coração por me receber aqui. Eu que agradeço. E, inclusive, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mentalidade financeira. Você sabia que o seu resultado financeiro está diretamente ligado à sua mentalidade? Pois é. Mas antes disso, Fred, eu quero saber quem é o Fred antes, né, desse percurso digital, desse percurso nessa carreira profissional financeira. Fala um bocadinho de si. O Fred hoje é muito diferente daquele Fred até 2015 e já lá chego, mas começando talvez pela uma infância que não foi tão feliz como eu talvez gostasse que tivesse sido do ponto de vista da estrutura familiar. Venho de um ambiente mais desafiante, também a minha mãe com muitos desafios, muitas dificuldades para me ter. Infelizmente o meu pai tomou uma decisão de seguir o seu caminho assim que soube que a minha mãe estava grávida e por isso eu nunca tive essa relação com o meu pai, que é uma estrutura importante do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de suporte, do ponto de vista da educação, de como lidar com o dinheiro, não é? E por isso trouxe consequências Sim. para a minha vida. Aos 5 anos de idade também acaba por sofrer um revés na vida. Os meus 2 avós maternos faleceram ali com um espaço temporal de 6 meses, um do outro, e foi uma altura muito desafiante aí para a frente, naturalmente com algumas questões familiares que levaram a que eu, na minha infância e adolescência, praticamente a estrutura familiar que eu conheci foi da minha mãe apenas, não é? Sim. E ainda havia um outro tio que continuava a falar, volta e meia comigo, mas houve muitos outros que isso não aconteceu. Então, daqui nasce também uma criança ferida, não é? E muitas vezes falas desse ponto, de como a estrutura familiar é importante para o desenvolvimento do futuro adulto. E o certo é que eu também tive que começar a trabalhar desde muito cedo para poder ajudar em casa. Eu tinha um sonho desde criança, eu via aqueles comentários
na televisão do David Attenborough, na natureza, a viajar pelo mundo, a estar com os animais, na selva amazónica, coisas espetaculares. E eu, em criança, pensava, eu quero ser como ele. Eu quero que me paguem a mim para viajar por esse mundo fora e poder estar... O estilo de vida dos sonhos, né? Exatamente. Então eu comecei a desenvolver aquele gosto pela natureza, pela biologia e mais tarde eu queria ir para a faculdade para estudar biologia. Só que não tinha a estrutura financeira que me pudesse, que me permitisse pagar as propinas e mais o dia-a-dia universitário. E então tive que começar a trabalhar desde muito cedo, mesmo antes de entrar na faculdade. Aos 18 comecei a trabalhar em sítios que não gostava no início. E isso levou-me a trabalhar em supermercados, em bares, tudo mais alguma coisa, até que eu consigo entrar na faculdade que quero. Mas depois chega 2009, em que hoje nós sabemos o que aconteceu, uma grande recessão, não é? Uma crise sem precedentes a nível global, mas na altura eu não sabia o que é que estava a acontecer. Sabia era uma coisa, em 2009 eu fico desempregado, 2 anos depois de começar a trabalhar, fico desempregado, estou a entrar no 3º ano de faculdade e agora? Não é? Agora deixei de ter dinheiro. Ao mesmo tempo, também a minha mãe ficou, na altura, desempregada. Então éramos 2 fontes de rendimento que se foram. Foi uma altura extremamente difícil, eu digo, hoje eu falo abertamente disto, mas foi a altura mais difícil da minha vida, porque foi uma altura que não havia educação financeira nenhuma, ninguém falava de dinheiro, naturalmente, e estar sem emprego, sem rendimentos e sem ter uma almofada financeira, sem ter um fundo de reserva, as coisas começaram a piorar e muito. E ainda hoje tenho uma imagem vívida na cabeça, que na altura foi de uma tristeza total, mas hoje permite-me nunca mais ir a esse lugar. E isso é bom, que é o que é a imagem de abrir a porta da despensa e ver que estava a faltar comida. E é nestas alturas, precisamente, quando tu te sentes no fundo do poço, quando nós vamos mesmo ao buraco, que também surge na vida as melhores oportunidades para fazermos um breakthrough, não é? Para conseguirmos alcançar algo diferente. E eu só queria sair daquele buraco rapidamente, na altura, só que uma pessoa pensa, eu vou arranjar um emprego, eu vou arranjar 2 empregos, eu vou arranjar 3 empregos, eu arranjo quantos for preciso. Na próxima 20 e poucos anos tinha essa energia. É verdade. Assim eu fiz e acumulei uma série de empregos no início, 2009, 2010, e de repente em 2015 eu estava com 3 empregos, já começava a ter algum dinheiro na conta bancária, eu olhava, já começava a ter algum dinheiro na conta bancária, mas eu estava com outro desafio, é que de repente não tinha tempo. Eu trabalhava segunda a segunda, manhã, tarde e noite, e de repente eu começo a pensar, e os meus amigos? E a minha família, o que me restava dela? E agora, não é? O que é que eu faço? A vida pessoal, né? Porque pessoal. Quem nunca passou por essa situação, né? De você, às vezes, começa a estruturar, vai muito bem a vida profissional, a vida financeira, começa a crescer, e aí você olha para o outro lado, a sua vida pessoal, começa realmente, né, a deixar algumas coisas em aberto e necessita também de atenção. E o contrário também acontece. Às vezes a sua vida pessoal vai super bem e quando você olha as finanças e a vida profissional vira uma bagunça, né? Então as pessoas, a maioria fica em uma eterna busca entre um equilíbrio, né? Entre um balanceamento entre vida pessoal e vida profissional, né? Sim. Sim, e sem dúvida, de repente eu até estava a ficar bem do ponto de vista profissional, a esfera pessoal é que estava a desequilibrar. Então foi mais uma altura em 2015 de voltar ao equilíbrio, procurar esse equilíbrio das várias, daquilo que são as várias fatias da nossa roda da vida, né? E eu acho que num momento de grande felicidade, do qual eu agradeço mesmo, eu não sei porque aconteceu, mas foi talvez dos maiores momentos de reflexão e foi um milagre basicamente que aconteceu, que por algum motivo eu fui dar com a lista da Forbes dos mais ricos do mundo e eu peguei naquilo e fui ver o que é que os 100 mais ricos do mundo faziam, porque alguma coisa eles tinham a fazer diferente do que eu estava a fazer, eles serem tão ricos, terem tanto dinheiro, tanta abundância, 5, 6, 7 empresas, chegam a casa, têm uma esposa, um marido impecáveis e 3, 4, 5 filhos. Quer dizer, tinham a vida que eu desejava.
E eu começo a ver, e para mim isso foi um momento também de viragem, porque eu percebi que todos eles, invariavelmente, investem o seu dinheiro. Ou investem na criação dos seus próprios negócios, das suas próprias empresas, ou investem também no negócio dos outros, na criação de património e de prosperidade dos outros. E aquilo para mim foi um momento chave. 2015 foi o momento em que eu dei a volta e disse, ok, agora que tenho algum dinheiro tenho que começar a investi-lo nos negócios dos outros, porque na altura já tinha um bichinho de empreendedorismo, mas ainda estava lá muito reservado, estava muito escondido. Então comecei a fazer os meus primeiros investimentos em ações nas empresas dos outros, né? Nas empresas que estão cotadas em bolsa, e o certo é que de 2015 para a frente foi uma transformação de 180 graus, não é? A vida mudou radicalmente para melhor, principalmente nesta esfera financeira, e estou muito grato, estou mesmo muito grato com esse momento que aconteceu de ter a lista da Forbes ter-me aparecido à frente para me mostrar qual era o caminho. Uau! Pega esse código aí, anota aí. Você que está vendo aqui essa transmissão ao vivo, né? Ou você que está vendo a gravação, começa a refletir o que é que está a faltar para você de fato atingir os resultados que você busca. Porque de repente, uma coisa simples como você olhar, peraí, o que as pessoas que têm o resultado que eu desejo ter estão a fazer que eu ainda não faço? Não é verdade? É mesmo Às vezes isso. o óbvio precisa ser dito. Tem pessoas que não param para pensar nessas coisas, É né? mesmo a palavra certa, é o óbvio, porque aquilo era óbvio. Agora, eu, refletindo sobre esse momento lá atrás, era óbvio o caminho. Mas às vezes também é preciso isso, não é? Nós sentirmos, por mais que nós não gostemos, a vida é feita de altos e baixos, e é precisamente nos momentos que nós nos estamos a sentir a ir abaixo que pode dar a maior viragem para seguirmos um novo caminho e atingirmos um novo alto, um novo máximo no nosso esplendor, na nossa vida. E isto em todas as áreas, não só financeira, pessoal, profissional, amorosa, familiar, tudo que possamos pensar. Então é mesmo assim, e eu cada vez olho mais para estes altos e baixos, porque naturalmente falando de ações, falando da Bolsa de Valores, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos nós vemos que os preços das coisas variam. E a nossa vida é exatamente como a Bolsa de Valores, tem altos e baixos para atingir sempre novos máximos, novos altos. Nós também temos que por vezes vir um bocadinho cá em baixo para refletir e trazer uma nova noção de vida, uma nova realidade. Exatamente. E quando você olha para o que aconteceu em 2009, né, no cenário mundial econômico, para aquelas pessoas que são mais leigas, que não entendem muito disso, quais são os principais impactos assim que você viu que isso causou? Em primeiro lugar, o impacto financeiro foi claro por ver também à nossa volta muitas pessoas com maiores dificuldades para sustentar o nível de vida que tinham até então. E principalmente no que toca às pessoas que têm famílias e têm que pensar, ok, eu tenho que colocar comida em cima da mesa para os meus filhos, esse foi um dos grandes desafios que surgiu, não é? E o outro que eu acho que também devemos refletir é o impacto na nossa mente, o impacto em termos emocionais, o impacto que as feridas que pode abrir por estarmos numa altura desafiante do ponto de vista financeiro. Porque depois outros problemas começam a surgir, não é? Ou Exato. desafios. Eu às vezes vou trocando as palavras, às vezes vou usando de propósito a palavra problemas, embora eu prefiro muito mais usar a palavra desafios. Eu também. Quando a gente estuda PNL, né, quando a gente vai para o desenvolvimento pessoal, a gente sabe a diferença que faz. A comunicação, ela faz total diferença também na sua realidade. Desde esse cuidado, né, com as palavras que você utiliza, até mesmo para o seu cérebro não te sabotar. Exatamente, e o diálogo interno. E aí é que é a grande preocupação. E perguntavas aqui em 2009 o que é que se viu acontecer, não só na minha realidade, mas na realidade das pessoas à volta. É que nota-se o diálogo interno que as pessoas começam a desenvolver, muito negativo, não é? Porque eu agora não tenho emprego, porque eu agora não tenho dinheiro para sustentar a minha família, porque agora como é que vai ser? E depois daí surge o quê? As discussões entre casal, as discussões com os filhos, as crises. Relacionamento. Exatamente. Então também é preciso
um ponto de pausa, não é? Pausa para pensar. Aliás, eu gosto muito deste tema, pausa para pensar, e vem também de um livro que diz pausa para pensar, que é mesmo isso, nós às vezes precisamos de, ok, vamos sair um bocadinho desta bolha que está a acontecer, toda a situação que está a acontecer, vamos pausar para poder refletir, só comigo mesmo, só com os meus próprios botões. Depois as ideias novas surgem. Se estivermos num momento no calor, não... As emoções não resolvem. Às vezes pior. É verdade. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, Fred, que a carteira da pessoa, a carteira física mesmo, né? A carteira da pessoa diz muito sobre a personalidade da pessoa. Você já ouviu falar sobre isso? No sentido prático mesmo. Imagina, se, por exemplo, tem aí a tua carteira agora. Não. Ficou lá, pronto. Mas senão a minha também por acaso não tá aqui agora, senão a gente ia trazer uma ilustração prática. Já viu aquelas pessoas que são altamente organizadas, né? Que os cartões estão ali na sequência, às vezes tem pessoas que até colocam em ordem de cores, né? Pessoas que andam sempre com dinheiro em espécie, em numerário, a energia que o dinheiro carrega, né? E tem pessoas que, pá, esquece, você tem que, precisa encontrar alguma coisa, nem sabe onde é que tá. Pus o papel, não sei onde, abre a carteira, esqueci o documento em tal lugar, certo. E isso também acontece. Não, então, não só trazendo para o contexto da organização, mas a carteira da pessoa traz traços da personalidade da pessoa, diz muito sobre quem ela é. Sim. Então, depois até é uma coisa que você pode começar a reparar os teus amigos quando vocês saírem como agora discretamente, olha, como é que elas têm a carteira. A minha é muito simples, ok? É mesmo uma carteira simples que eu comprei já vai há mais de 10 anos. E que inclusive tem proteção mesmo para não permitir... O NFC. Exatamente, e tem uma parte da organização dos cartões e dos outros documentos. Sim. E uma parte para as notas, não tem nada para moedas, o que também para mim foi uma mensagem na altura. Eu quis mesmo intencionalmente não estar a carregar moedas, porque eu sei o que é um valor numerário mais pequeno. Então, a carregar alguma moeda, o fiat money, então é em notas, pelo menos. Uau. Mas na maior parte das vezes, até poucas notas ali tem, porque eu prefiro também sou muito mais digital, eu opero tudo muito mais digital e eu prefiro ver que o meu dinheiro está quase todo ele investido. Ok? Por isso, eventualmente à frente poderemos falar que eu à ordem num banco tenho sempre muito pouco. Se as pessoas olhassem sempre para a minha conta bancária poderiam achar, mas ele afinal não está assim. Também financeiramente. Porquê? Porque está tudo investido nos lados. Só que é importante a gente ter contato, sabe? Sim. Ter sempre uma nota com você. Faça esse exercício. Tenha sempre notas, dinheiro realmente em espécie com você. Coloca no carro, coloca na sua casa, né? Em lugar que você possa ver, para a sua mentalidade ter a ideia de abundância, de que o dinheiro é algo normal para você. É algo que tem. Porque algumas pessoas estão sempre com foco na escassez, naquilo que falta. Se você não vê, também aquilo é como se aquilo não existisse para você. E quando você falou de moedas agora, me veio uma coisa muito interessante. Eu costumo dizer, né, sobre a questão da gente se dedicar sempre a dar o nosso melhor, a fazer com excelência, né? E a moeda, ela tem a ver como se fossem migalhas. Né? Então, eu gostei e vou começar a aplicar isso, de não carregar moeda, porque anota esse código que eu vou deixar aqui para você, essa chave é poderosa. Não aceite migalhas. Sempre faça questão de tudo, de receber integralmente aquilo que é seu por direito. E se posicione assim, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, nos seus negócios, nas suas amizades, porque tem pessoas que se habituam com migalhas. Tem pessoas que ficam ali numa carência emocional, aceitando, se subordinando e se sujeitando a determinadas situações e viram reféns afetivos, sentimentais de pessoas, de chefes, patrões, namorados, noivos, maridos. Isso é como se fosse meio que até um narcisismo, né? Sim. E repara, é mesmo nessa nuance de as moedas, eu associei a migalhas. Se nós virmos bem, quando é que nós tendemos a usar mais as moedas? Por exemplo, para aquelas pessoas que contribuem, muitas vezes a dar na rua, não é? Alguém que está a pedir e nós damos moedas. Eu nunca vi ninguém a dar uma nota a um sem-abrigo.
As moedas nós damos, é caridade, é o pequeninas migalhas. Ou então quando também numa padaria vamos comprar um pão, e atenção, o pão é abundância, traz-nos comida é abundância, mas o que eu quero dizer é, se pudermos escolher entre moeda e nota, a nota, naturalmente, pelo seu valor, também traz mais abundância. A moeda, pelo menos aqui em euros, o máximo que a moeda tem é 2 euros, não é? Há algumas de 5 euros e tal, de coleção, mas não passa disso. As notas vão pelo menos até aos 500, não é? E claro, depois com os cartões nós temos um dinheiro infinito, se quisermos, entre aspas. Se E você. essa abundância é importante, trazer, lá está, os gestos, os teus atos, os teus comportamentos também refletem a mensagem que estás a deixar ao universo daquilo que queres atrair para ti. E lá Sim. está, eu não quero as migalhas. É por isso que, mesmo quando eu recebo troco em moedas, eu chego a casa, as moedas ainda vão lá para um milheiro que uma vez por ano Troca. pego naquilo tudo, troco por alguma coisa. Hum. Ou dou, ou assim, porque de resto é notas ou cartões, ou tem que ser pagamentos digitais. Essa questão de doar é muito interessante, né? Ou seja, vai receber um troco em moedas. Não custa nada você deixar aquelas moedas para o comerciante, para o empreendedor, para o empresário, porque isso está ligado à generosidade, né? Tem muitos países em que é habitual você dar gorjeta, você realmente, né, gratificar as pessoas por uma prestação de serviço, um atendimento. O Brasil e Portugal não são países que são tão conhecidos por esse lado, né, das gratificações. Mas se você trabalhar a generosidade na sua vida e a abundância, você vai ver quanta coisa na sua vida vai mudar. E eu queria entrar aqui num ponto, Fred, do que significa, né, de fato, a lucratividade para você. O que significa o lucro na realidade? Mas deixa-me dizer só mais uma coisa antes e que vai ligar a isto, porque para mim é sempre a mensagem core. Às vezes as pessoas também podem pensar, mas só falam em acumular mais dinheiro, em ter mais dinheiro, em ter mais, e a riqueza, a abundância. A maior liberdade que existe para mim, a maior liberdade, e quando eu sei que nós estamos mesmo com liberdade financeira, é quando nós damos o que temos. É por isso que eu invisto o meu dinheiro, para ter mais capacidade, para ele aumentar e eu ter mais capacidade de contribuir para a minha família, para a sociedade, para as causas nobres que eu gosto de contribuir, as causas sociais, as causas ambientais. Então, quando nós falamos de ter mais dinheiro e estes cuidados de como é que nós pegamos no dinheiro em espécie e o querer investir e ter mais e ser mais lucrativo, e já vamos a esse ponto, é mesmo para podermos também contribuir mais, sermos maiores em nós próprios. E isso para mim é muito importante e é a maior liberdade de todas, é quando nós damos. Okay? Eu queria deixar isto claro, porque Muito bom. o importante de trazer a lucratividade, não é? E de ser lucrativo na nossa vida pessoal, profissional, é precisamente para mim para isto, para poder dar mais de mim. Porque o dinheiro só amplifica aquilo que nós já somos. Eu garanto que se és uma pessoa de bem, se és uma pessoa que contribui já de si generosa, que gosta de apoiar o próximo, eu garanto que ter mais dinheiro vai fazer com que tu apoies muito mais pessoas, apoies de forma melhor e contribuas muito mais para a sociedade. Se és uma pessoa, por outro lado, egoísta, que não gosta de ajudar os próximos e que de repente considera que todo mundo está mal, está contra ti, ter mais dinheiro só vai amplificar isso. Vais ser ainda mais egoísta, vais estar a viver sozinho na tua mansão e isso não resulta. Então, para mim, o ser lucrativo, e eu criei também este meu projeto, este meu negócio chamado Investimentos Lucrativos, porque, em primeiro lugar, também não vamos estar a investir o nosso dinheiro para não gerar mais dinheiro. Até precisa ele ser lucrativo. Qualquer investimento que nós façamos tem que ser lucrativo. Seja agora investimento em ações, seja investimento imobiliário, seja investimento na nossa própria formação. E aí eu acho que é dos pontos mais lucrativos que pode haver, na nossa formação, no nosso desenvolvimento pessoal. Quando nós investimos em nós, temos a capacidade de chegar à frente com centenas, milhares, dezenas de milhares de euros para nos desenvolvermos, também outras coisas mais belas vêm à frente, coisas maiores vêm até nós. Então, isso, para mim, o lucrativo não é só o ponto de vista de dinheiro propriamente dito, mas é mesmo como tu
aplicares algo e gerares ainda mais abundância. E por isso eu criei este projeto de investimentos lucrativos, naturalmente falando de bolsa de valores, de ações. A ideia é que esses investimentos possam dar certo, possam crescer ao longo do tempo, possam o património ir aumentando, e para isso tem que ser lucrativo. Volto a dizer, para no final e ao longo da vida poder contribuir sempre mais. Tem um propósito, né? Sim. Aliás, este projeto foi criado com um propósito acima do meu, porque naturalmente eu já investi o meu dinheiro desde 2015. No entanto, o ensinar outras pessoas a investir o seu dinheiro, a mim preenche-me o coração, é o que me faz sair da cama todos os dias. Porque ver e sentir que podemos estar a ajudar pessoas a nunca irem ao lugar onde eu estive lá atrás em 2009, para mim é o mais importante. Eu quero garantir que os portugueses não têm de passar necessidade. Eu quero garantir que toda a gente a nível global possa viver uma vida abundante, que não tenha que passar necessidades até alimentares por causa da falta de... Muito bom, muito bom. Parabéns, Fred. E até tem uma frase, se você quiser anotar esse código aí, você vai poder aplicar ele toda vez que você tiver que tomar uma decisão e tomar uma ação, para você analisar se isso vai ou não prejudicar as suas finanças, tá? E o código diz assim: atrás de toda ação tem que ter o lucro, tem que ter um retorno, tem que ter um ROI, né? Cada ação que você tiver, se não for dar lucro para você, seja o lucro da generosidade, né, do que você vai colher e estar fazendo o bem, ajudando o próximo, ou de fato o lucro financeiro, né? Então, por trás de cada ação, tenha o lucro em mente, porque isso vai fazer a diferença. E, inclusive, hoje nós conversamos sobre um ponto interessante que eu quero trazer aqui para quem está assistindo o episódio. Como se tornar um empresário, né, te fez ser o melhor investidor, e vice-versa, como se tornar um investidor te fez ser o melhor empresário. Essa frase é ótima e eu adoro mesmo. Eu tornei-me um melhor empresário por ser investidor e um melhor investidor por ser empresário. E por várias nuances, porque quando nós somos empresários e estamos a enfrentar os desafios do dia a dia, as dores do crescimento do negócio, e começas os primeiros desafios de qualquer empresário em qualquer área, quais são? Como é que eu vou vender, não é? O produto, o serviço, a ideia que eu tenho, como é que eu faço chegar esta ideia às pessoas e como é que as pessoas compram de mim. Esse é um dos primeiros desafios. Depois, naturalmente, as coisas vão correndo bem, vamos crescendo, vamos contratando mais pessoas, vamos expandindo. Portanto, temos outros desafios. É que já só não tenho a minha família para alimentar, tenho a família das pessoas que colaboram comigo para alimentar também. Sim. E são mais desafios. Então, à medida que o empresário está sempre com novos desafios que, se nós investirmos, e no meu caso específico, eu invisto em ações, invisto noutras empresas que estão cotadas em bolsa. Então eu consegui aprender desde cedo os erros que outros cometeram. Porquê que algumas empresas que já foram absolutamente extraordinárias e conhecidas de todos nós, de repente afundaram? Ou porque é que pararam de crescer e entraram até num declínio? O que é que aconteceu? Do ponto de vista da cultura da empresa, o que é que aconteceu? E isso permite que nós não vamos por esse caminho. Se estivermos bem abertos, se tivermos, como eu digo, se tirarmos as palas e abrimos a nossa mente, nós percebemos que a melhor forma de crescer é aprender com os erros dos outros. Sim. Temos várias formas de aprender, não é? Ou com os nossos próprios erros, vai custar, ou com os erros dos outros, que evitamos. E eu gosto disso. Então, precisamente por eu investir desde 2015, estudei muitos negócios, já estudei muitas empresas portuguesas, americanas, chinesas, de vários pontos do mundo, e começas a identificar padrões, começas a identificar o que é que resulta e o que é que não resulta, e o que é que podes aplicar no teu negócio. E mais, também, lá está, abrindo aqui as nossas palas, permite-nos conhecer quais são as novas tendências que estão a acontecer e o que é que nós podemos abraçar desde já e ter uma vantagem competitiva do ponto de vista empresarial. Então eu gosto muito desta dualidade. Eu trago dos outros negócios que já são maiores e que estão cotados em bolsa para o meu próprio negócio, e também o facto de eu investir tornou-me melhor empresário, e ao ser empresário e também enfrentar os desafios próprios e descobrir por mim o que é que acontece na minha empresa,
isto também me abre a mente para alguns alertas vermelhos depois nos negócios que estão cotados em bolsa e saber onde não investir e onde é que eu devo investir. Excelente. E o que te fez, né? O cenário econômico ele é muito amplo. O que te fez escolher e se apaixonar pelo mercado das ações? Uma vez mais, eu acho que tem muito a ver com o que aconteceu lá atrás, em 2015, com a lista da Forbes, e por ver que, invariavelmente, os mais ricos do mundo são empresários, ou alguns, cada vez menos, mas alguns herdeiros de outras pessoas que foram empresários, que constituíram negócios de raiz. E ao ir estudando cada vez mais sobre os vários tipos de investimentos financeiros que existem, a realidade está aí. Os estudos mostram que existem dois veículos maioritários que criaram a maior riqueza para toda a gente. Criaram milionários e multimilionários. Imobiliário e ações. Então eu percebi desde cedo, ok, estes são os dois veículos que eu posso vir a adotar na minha vida. Quando eu comecei, a parte do imobiliário naturalmente exige outras nuances, não é? Existe também, ou uma pessoa tem capitais próprios, ou então tem que ir pedir dinheiro emprestado no início. Eu, na altura, não conseguia isso, então as ações pareceu o caminho mais viável. E assim foi até aos dias de hoje, e inclusive é possível fazer investimentos imobiliários por via da Bolsa de Valores. Uau! Sim, Olha, vamos falar mais sobre isso. sim, é possível. Ou seja, com pouco dinheiro as pessoas conseguem se expor ao mercado imobiliário e até em termos de imóveis que de outra forma, da esfera pessoal, seria muito mais desafiante. Estamos a falar de investimentos bilionários, não é? Hospitais, aeroportos, autoestradas, dá para investir em muita coisa. E a questão é essa: o mundo hoje é tão abundante e o acesso à informação é tão grande, está tão democratizado o acesso à informação e o acesso às possibilidades, se as pessoas realmente tirarem as palas da frente, não falta onde investir o seu dinheiro, onde ganhar mais dinheiro e onde contribuir para as causas que gostam. Excelente, excelente, muito bom. E, Fred, vamos falar aqui um pouco também sobre o evento, né? Você está preparando aí um grande evento que você tem feito anualmente. Como que começou assim a ideia, né? Que te surgiu, vou fazer um evento presencial para falar sobre isto e fala um pouco sobre o projeto. Falo sim. Estamos a falar do SMIC, Stock Market Investing Conference, e é um evento de 3 dias que eu idealizei para estar mais próximo das pessoas, porque isto do online é muito interessante e realmente já desde os finais de 2019 que eu comunico online para as pessoas, para despertarem para a realidade financeira, para despertarem a sua realidade financeira, para poderem começar a dar os primeiros passos em investimento. Mas eu senti no momento que, por muito que um Zoom, um Teams, qualquer aplicação online nos aproxime e permita conectar pessoas que estão em cidades diferentes, às vezes em países diferentes, e a pandemia veio-nos a revelar isso, né? Que nós conseguimos conectar pessoas que estão espalhadas por todo o mundo, poderíamos ser globais sendo locais, mas não há nada que troque o abraço, o contacto físico, a proximidade. E por isso este evento que nós criamos foi para conectar as pessoas e permitir que as pessoas se conectassem entre si. Então é uma oportunidade ótima de criar networking, de estar a falar de perto com outras pessoas que falam a mesma linguagem que nós. Porque muitos dos desafios que os meus alunos já estavam há anos a dizer é: eu não tenho ninguém com quem falar de dinheiro. Eu falo com a família mais distante, não querem saber. Eu falo com colegas de trabalho, não querem saber. Eu falo com os amigos, não querem saber. Então, perceber que muita gente dizia: eu pareço um alien no meu mundo, não se sentiam bem. E para mim, o evento presencial trouxe esta oportunidade de conectar pessoas que falam a mesma linguagem, que têm os mesmos objetivos em comum, que têm os mesmos desafios também e que se podem entreajudar. E a realidade é que muitas pessoas sentem que, ao participar aqui no SEMIC, em apenas 3 dias transforma a sua realidade, que de outra forma demoraria 3 anos a ser transformada. Há muita gente que chega aqui no primeiro dia de uma forma, com uma mentalidade financeira, com uma realidade financeira, e que sai completamente diferente ao terceiro dia, com um plano de ação, com uma estrutura
muito diferenciada e com relações para a vida. Estamos a falar de amizades que se criam ali, estamos a falar de parcerias que se criam ali, sinergias que se criam naquele momento. Porque nós proporcionamos isso ao longo dos 3 dias, forçamos, entre aspas, às vezes há pessoas sempre mais tímidas, não é? Sim. Também era desses, era aquela pessoa que ia lá para trás, nos eventos, ficava na última fila para ninguém me ver. Hoje em dia já não. E nós procuramos durante o evento também forçar um bocadinho que as pessoas se conectem, porque isso é importante. É aqui que surgem as oportunidades. Que às vezes num contacto próximo, cara a cara, é quando a pessoa diz uma palavra certa, dá um toque certo e de repente as palas abrem e a realidade muda. E por isso o Stock Market Investing Conference é uma conferência dedicada 100% a ações, é para termos conteúdo de grande valor, para as pessoas terem um plano de ação, para as pessoas terem uma estrutura, para as pessoas saberem investir na Bolsa de Valores, mas é também, sobretudo, para as pessoas se conectarem. Excelente, excelente. Não perca essa oportunidade, dia 7, 8 e 9 de novembro de 2025, em Lisboa. Se você quer mais informações, entre em contato, né, com o Frederico, não só pelo Instagram dele, mas tem o link lá também, né, Fred? E nós podemos colocar aqui na descrição do vídeo para vocês. E já agora também agradeço o convite, eu estarei palestrando lá. Nós vamos agora entrar, inclusive, na parte do tema, né, que eu vou falar um pouco sobre essa parte da mentalidade financeira, de você entender, né? Existe diferença entre mentalidade e inteligência. Eu dou aula tanto de inteligência financeira quanto de mentalidade financeira, e as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. E esse movimento presencial é super importante, Fred, porque uma das coisas que eu mais notei aqui em Portugal foi, ao meu ver, é muito desafiante fazer com que as pessoas de cá mudem a mentalidade delas e queiram sair da zona de conforto, entender que dá para trabalhar ou construir rendimento de outra forma. Muitas pessoas pensam, é só trabalhar por conta do outrem, eu quero aqui o meu emprego sossegadinho, tá quieto, né? Meu contrato de trabalho, e é só isso. O maior veneno que deram à sociedade foi um salário. Quando nós estamos todos os dias a ir para um emprego que não gostamos, para lidar com pessoas das quais não gostamos, aqueles colegas de trabalho chatos, aquele patrão chato, para viver para a reforma, porque achamos que vamos trabalhar ali 30, 35, 40 anos no mesmo sítio e receber o salário, estamos a trocar o nosso tempo precioso por aquele dinheiro para estar a lidar com pessoas que não gostamos, nós estamos a abdicar dos nossos sonhos para construir o sonho de alguém. E o que eu quero dizer com isto é, como é lógico, nós não vamos ser todos empresários neste mundo. E está tudo bem em trabalharmos por conta de outro. Eu também já trabalhei em excelentes negócios e em ambientes de equipa absolutamente fenomenais. Mas nós sabemos da realidade que nem todos os ambientes de equipa são fenomenais. Então, se desse lado, a pensar, eles estão a falar para mim neste momento, eu estou a sentir-me exatamente assim, eu estou a trocar o meu tempo por dinheiro, eu estou a ver aqui que não cresço e estou todos os dias a ir para um sítio que não gosto, só para receber um salário que nem sequer mal paga as minhas contas. Então está na altura de mudarmos esta mentalidade e perguntarmos o que é que eu posso fazer mais pelo meu dinheiro, o que é que eu posso fazer mais pela minha realidade. Será que eu posso investir, em primeiro lugar, no meu conhecimento? Será que este podcast já está a ajudar? Provavelmente sim. Então já está a abrir aqui as palas do conhecimento e isso é importante. E o que tu vais falar no SMIC é crucial, e não é por acaso que vamos ter em palco logo ali nos primeiros momentos para despertar, as pessoas despertar mesmo para as possibilidades que as pessoas podem ter. Porque nós, e quando digo nós, é a humanidade, muitas vezes estamos fechados, estamos cegos, estamos com os olhos tapados. E eu acho que vais ter um papel, acho que não tenho certeza, vais ter um papel importantíssimo para, naquela sala no SMIC, abrir de imediatamente as pessoas para as várias possibilidades e permitir que as pessoas depois consigam absorver o conhecimento que vão ter ao longo dos 3 dias de uma outra forma. Excelente. E que saiam com um plano de ação e com uma mente super abundante, que cheguem a casa e queiram partilhar tudo com a sua família, vai ser espetacular. Vai sim, com certeza. E essa frase, se eu fosse você, anotava aí esse código, né? Um dos piores venenos que deram para a sociedade foi o salário, fazer a pessoa entrar dentro de uma caixinha, se acomodar, entrar na zona de conforto
E se, pronto, acreditar que aquilo ali é o limite dela, porque às vezes ela vai viver meio que numa prisão invisível acreditando que aquilo ali é o seu limite, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de mentalidade, envolve não só os seus pensamentos, né? Mas você pode sim moldar a sua mente através de novos conhecimentos, frequentando novos lugares, novos acessos. A mentalidade ela é muito abrangente. Quando a gente fala de inteligência, ela está mais ligado ao intelecto mesmo, né? A inteligência ela está mais ligada à parte racional, à parte lógica. Não, peraí, como que eu vou fazer isso aqui? Vamos desenvolver uma estratégia. Só que nós temos várias inteligências. As pessoas falam só do QI, né? Do consciente intelectual. Mas nós temos a inteligência emocional, que é super importante para você aprender a lidar melhor, não só com as suas emoções, mas até mesmo com as suas finanças. Nós temos a inteligência espiritual, que é aquilo que nos fortalece, é a nossa base. Se você entender que todo lugar que você tá agora, onde você tá aí, não interessa se você tá em pé, se você tá sentado, se você tá no carro, você está sobre uma superfície terrestre, não é? O planeta Terra, você está sobre um fundamento. Tem uma base, tem uma estrutura embaixo de você, certo? Tem um chão. E se você entender que o ser humano, nós temos uma base emocional e espiritual. Na verdade, essa base, a ordem realmente primária é primeiro o espiritual e depois o emocional. Se essa base sua estiver bem alinhada e fortalecida, ó, vou até ilustrar aqui para você. Você consegue desenvolver grandes projetos, você consegue crescer profissionalmente, pessoalmente. Por quê? Porque o seu alicerce está forte. O seu alicerce ele está bem fundamentado, tá? Agora, se essa base principal do seu espiritual e o seu emocional não tiver bem fortalecido, não adianta você querer construir grandes coisas, porque mais cedo ou mais tarde vai desmoronar. Então, isso é super importante, né? E eu não vou dar mais spoiler aqui, a gente vai falar sobre várias coisas aí no evento, mas é importante trazer isso aqui e também entender, né, que no cenário em que a gente está, precisam se levantar mais pessoas para estudar finanças, para falar de finanças, por quê? Eu fico, ainda ontem, foi ontem que dei uma aula online, onde eu falei sobre isso, né? Muitas pessoas têm dificuldade de gerir as suas finanças, tá? Tanto quem tem muito dinheiro, muito patrimônio, quanto quem não tem. Ambos os lados têm pessoas que têm dificuldade de gerir o seu patrimônio, de gerir as finanças, e não se dedicam a estudar sobre elas. Aí você analisa quantas horas você passa nas redes sociais, quanto tempo você perde fazendo coisas que estão distraindo você do que você realmente precisa fazer, e por que não? Você está estudando algo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Aqui eu tenho o livro também do Mentalidade e Performance. Quando eu escrevi esse livro, aqui justamente um novo rumo da sua vida pessoal e profissional. Porque quando a gente entende que a nossa vida pessoal e profissional ela é interligada, assim como a nossa base, o nosso alicerce espiritual e emocional, não dá para separar. Tem pessoas que querem colocar a vida emocional, a vida pessoal numa caixinha, a vida profissional em outra e querer separar as coisas. Não dá, porque se você não estiver bem na sua vida pessoal, com a sua saúde, as suas emoções, os seus relacionamentos, você não vai conseguir dar tanta atenção e ter o mesmo desempenho na sua vida profissional, nas suas finanças, né, Fred? E tocaste dois pontos, aliás, que eu achei brilhantes. Um é a questão da educação financeira, porque às vezes as pessoas associam, bem, se aquela pessoa tem uns milhões na conta, então é extremamente bem sucedida, do ponto de vista profissional, financeiro, e há de organizar muito bem as suas finanças. Quem me dera, não é? Quantas vezes nós ouvimos isto? Quem me dera ter a vida daquela pessoa. E a verdadeira riqueza não vem de quantos milhões tens na conta bancária. A verdadeira riqueza vem do dinheiro que tu não gastas. Ou se quisermos, em inglês é mais fácil porque as palavras são bem distantes entre o que é being rich ou wealthy, ou seja, ser rico ou ser abundante. E a abundância vem precisamente de nós sabermos viver e agradecer aquilo que temos, ao mesmo tempo estamos a construir mais, mas não gastar tudo. E quantos milionários é que nós não conhecemos que acabaram as carreiras falidos? E no mundo do desporto
há dezenas de casos destes, de pessoas que ganharam milhões ao longo da sua carreira, mas também os gastaram todos. Não têm educação financeira, não sabem lidar com as suas próprias finanças. Não é por terem salários milionários que eles são milionários. Verdade. E eu acho isso um ponto fulcral que eu queria ressalvar aqui, porque é muito importante nós sabermos autoeducar financeiramente desde quando começamos. Quer estejamos a falar já uma realidade de investir 100 mil, 1 milhão, 100 milhões, espetacular. Estamos a começar, 100 euros, okay? 1000 euros, o que for. O que tu fazes no pequenino, no detalhe, também vais fazer quando estiveres em grande. Por isso, cuidado para fazer as coisas certas, com a estrutura, com os pilares, com o alicerce, como dizes, com a base, não é? A base bem sólida é importante para depois sabermos crescer. Se Muito as bases não importante. estiverem bem trabalhadas, o prédio vai cair. É verdade, super importante. E tem um momento que eu gosto bastante, Fred, é que a gente faz aqui no podcast, que é inverter os papéis, né? Então agora nós vamos fazer de conta que você está me entrevistando no seu podcast, tá? E que pergunta você gostaria de fazer para mim, ou curiosidade, seja lá o que for, ou que comentário você gostaria de fazer? Eu gostaria de perguntar, primeiro isto apanhou uma surpresa, não é? Ah, eu gosto disso, eu gosto de imprevistos. E estava aqui a pensar em várias possibilidades, mas algo que eu gostava de saber, e como estamos a falar precisamente destes princípios da abundância, gostava de saber um bocadinho da tua história também de transformação. Se há algum gatilho que tu identifiques, algum momento na tua vida que tu identifiques, que foi ali, naquele momento, com aquelas circunstâncias que me despertou para criar agora o legado que eu estou a criar. Porque eu acredito sinceramente que nós só fazemos o que fazemos e quando o fazemos num lugar de abundância e que gostamos e que nos despertamos todos os dias, saímos da cama porque estamos a fazer e a viver o nosso propósito, eu acredito que isso acontece também por uma história de vida, por algo que Sim. aconteceu lá atrás que nos levou ao ponto que estamos hoje. E eu hoje tenho muito consciência disso para mim. Estou no lugar que estou Sim. por causa da minha circunstância passada. Mas gostava de saber de ti se identificas algum momento ou alguns momentos em que esse gatilho aconteceu e que hoje vives a vida que vives e que queres partilhar, não é? Este teu conhecimento, esta abundância não só financeira, mas de pensamento, espiritualidade, algo que certamente aconteceu no passado que te fez despertar e eu gostava de saber um bocadinho mais sobre isso. O que é que te fez chegar à Bárbara que conhecemos hoje? Os desafios. Os desafios. Os desafios que eu enfrentei na minha vida, né, e que eu enfrento até hoje, são o meu motor propulsor, assim, de energia, né? Aonde eu pego esses desafios, essas coisas que acontecem, né? A gente pode dizer assim, menos boas, os imprevistos da vida, situações que aconteceram, que eu olho de que forma é que eu posso virar essa chave, de que forma é que eu posso virar o jogo, né? Assim como o Fred, eu não tive um acompanhamento 100% ali do meu pai, né, na minha fase da minha infância, porque os meus pais separaram-se, eu era muito nova também. E aí eu cresci também com a questão, com essa carência da paternidade. E quando eu entrei na jornada do desenvolvimento pessoal, foi muito em busca de resolver isso também. Porque eu percebia o quanto esse bloqueio, esse problema de paternidade afetava a minha vida. E o que aconteceu? Eu, claro, busquei, né, sempre, de alguma forma, um contato com meu pai, sempre, e temos, inclusive agora recente, fui visitá-lo. E nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, independente de qualquer coisa e qualquer situação. É desafiador, porque tem coisas que a gente não entende, então é muito mais fácil julgar do que acolher e do que procurar compreender. Só que eu não tinha essa maturidade, eu não tinha essa inteligência emocional. E o que acontece? Eu aprendi que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, quando acontece algo, que alguém faz algo conosco menos bom, que a gente não gosta, é porque, se calhar, aquela pessoa não aprendeu algo diferente. Não teve. Se calhar, talvez, o teu pai não teve uma figura também que realmente honrou uma família e que fez o papel que deveria fazer. Se calhar, ele não aprendeu isso, né? E aí, a gente, quando entende esse processo, e a gente libera o perdão, é um processo de cura, não só para nossa alma,
É um processo de cura de gerações. Gerações, eu tô arrepiada falando nisso aqui agora, porque quantas e quantas pessoas não sofrem por isso, sabe? De ter uma carência. Muitas pessoas, às vezes, é a mãe. Tem uma carência da mãe, porque entenda uma coisa. Quando você se aprofundar, estudar sobre abandono, sobre rejeição, não é só um pai que vai embora, não é só uma separação, um divórcio de um casal. O abandono, toda criança entende como abandono ausência, tá? Então, toda vez que você, pai, que você, mãe, sai de casa para trabalhar e o seu filho fica sozinho, ou ele fica tempo demasiado na escola, ou ele fica com os avós, com quem quer que seja, e a criança interior entende aquilo como abandono. Abandono. E o abandono, ele causa feridas, cicatrizes muito profundas na nossa vida. E então, durante muito tempo, eu sofria com isso, com essa questão da paternidade, com a carência, com abandono, com rejeição, e eu não sabia, né, não tinha esse conhecimento do desenvolvimento pessoal. Eu entrei nas formações de coaching, inclusive, me tornei profissional da área, porque eu fui tão abençoada com os resultados, né, dessas ferramentas. Eu passei uma fase realmente muito desafiante, eu fui mesmo abaixo. Entrei em crise de ansiedade, depressão, por um esgotamento no trabalho. A minha carreira profissional estava super bem, mas a pandemia em 2020 ali, foi exatamente em 2020, deu cabo da minha saúde. Eu falei, não, chega, não posso cuidar da saúde do outro, deixar a minha saúde de lado, porque eu era fisioterapeuta, era profissional de saúde. E aí eu comecei a ajustar algumas coisas. Eu já empreendia, já tinha essa mentalidade empreendedora, e eu consegui perceber que o motivo que me fez escolher a minha profissão de fisioterapeuta, no fundo, era ajudar pessoas. Essa carreira dessa jornada de empreender, eu também buscava ajudar pessoas. Quando eu entrei na jornada do desenvolvimento pessoal, me tornei escritora, palestrante, no fundo, era ajudar pessoas. Aí eu olhei, um pilar muito forte, né, para mim, um valor muito forte, é o servir, né? Servir, contribuir, crescer e contribuir. Então eu falei, isso tá ligado ao meu propósito de alguma forma. E aí eu falei, eu preciso apostar nisso, eu preciso investir nisso. Por mais que às vezes demore para colher os frutos, porque quando você tá na fase da semeadura, às vezes vai demorar para você colher esses frutos. E eu comecei a acolher a situação, tudo que aconteceu comigo, a olhar com mais amor para o meu pai, entender que os adultos são mesmo assim, não sou culpada, porque às vezes isso gera culpa. A criança às vezes acumula inconscientemente ou conscientemente uma culpa de pensar que tem alguma coisa a ver e não, geralmente não há, né? Não precisa carregar essa culpa. E isso foi fundamental na minha jornada, porque, para quem não sabe, a paternidade ela está fortemente ligada às finanças, aos bloqueios, às crenças de escassez, a problemas financeiros e geralmente muito mais a mulher, né? Quando tem algum problema com o pai, mas também os homens, mas geralmente muito essa questão da ausência faz com que tenha esses bloqueios, problemas financeiros. Eu às vezes faço dinheiro, mas não consigo gerir, não consigo guardar, não consigo investir. Por quê? Isso tem uma explicação. Só que aí eu encontrei, né, a solução. Sabe qual é? A verdadeira solução está em entender que a nossa paternidade verdadeira vem daquele que nos criou, né? Porque antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus ele já tinha um plano maior para nossa vida, né? Inclusive eu ando sempre com a palavra, sempre com a palavra. E aqui quando a gente vai para Gênesis, né, que a gente entende que o processo da descoberta humana, ele tá ligado à nossa identidade, ele tá ligado ao nosso propósito, e isso tá ligado ao nosso legado. Então, para mim, foi esse processo de primeiro ativar a minha verdadeira identidade como filha, me reconhecer como filha de Deus, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você viver na prática. É um relacionamento diário. Hoje eu falo com Deus, eu me relaciono com Deus como pai de verdade. Porque aí eu entendi, eu falei, não preciso ter essa carência. Eu respeito, honro a vida do meu pai e me dou muito bem com ele, mas já entendi que esse nunca me abandona, sabe? O nosso pai criador, ele tem um plano para nós sobrenatural. E quando eu ativei a minha verdadeira identidade de filha, de herdeira, né, do dono do ouro e da prata, todas as belezas naturais, todas as riquezas, os minérios, o ouro, o petróleo, tudo, absolutamente tudo, né, foi ele que criou. E aí eu clarifiquei o meu propósito
e eu entendi a importância de construir um legado. Bom, obrigado também pela partilha da tua história e ótimo ver esse processo de crescimento. E gostava já agora de dar uma mensagem rápida Sim, neste ponto, porque sem dúvida alguma nós sabemos agora ambos que a estrutura do pai é muito importante, a presença da figura masculina, e às vezes não tem que ser o pai em si como o homem, mas sim a energia masculina, não é? E sim, quando há ausência física de um homem, então a mãe pode vir a trazer essa energia masculina para educar financeiramente. Mas o que eu quero dizer é, independentemente da história pessoal de cada um, e se calhar algumas pessoas que nos estão a ouvir também sentem-se relacionados comigo, com a Bárbara, por esta maior ausência do pai. No caso da Bárbara, a ausência física não foi da mesma forma que a minha, nem tem que ser, ok? São coisas diferentes, mas a questão é, independentemente da história, nós podemos reescrevê-la de duas formas, e nós os dois sabemos muito bem disto, né? Que é os comportamentos humanos repetem-se, há padrões aqui. E nós trazemos padrões de gerações passadas. Temos duas hipóteses, duas vias. Ou os repetimos, e ainda agora a Bárbara dizia, se calhar o teu pai também não soube, não teve a estrutura dele, também não soube ser pai, porque também ele pode ter tido a ausência do seu pai. E eu acredito muito nisso. E agora a questão é, nós temos duas vias. Ou repetimos o padrão e continuamos na mesma história com os mesmos resultados, ou rompemos com esse padrão antigo e criamos uma nova realidade. E eu gosto, em muitas áreas da vida, optar por esta segunda via, de criar uma nova realidade. Quer seja do ponto de vista financeiro, pessoal, profissional, relacional. Então pensa nisso, ok? muito bom. Ou vais repetir os padrões do passado, da tua família, ou então vais criar um novo padrão mais abundante e melhor para ti. Com certeza, é mesmo sim. E agora, aproveitando que a gente está falando de legado, né, Fred, qual é a importância da construção de legado, assim, na sua concepção? Para mim é o mais. Eu vivo muito isso, sabes? Precisamente por, talvez, pela ausência desse legado de cima para baixo, eu quero agora deixar um legado para os que abaixo de mim vêm na estrutura da família, da sociedade, e por isso pensar no legado que eu quero deixar, sobretudo a nível do conhecimento. Ok? Já pensei em várias coisas, e antes eu pensava em termos físicos, não é? De imóvel mesmo, de criar ali algo físico, e que o nome fosse perpetuado, o meu nome fosse perpetuado na história. Mas agora quero sobretudo que as pessoas possam lembrar de mim pela ajuda que posso ter prestado num momento, uma troca de palavra na rua, nas nossas formações, nos nossos eventos, num podcast. eh, Alguma mensagem que eu possa ter deixado, isso é que é o meu legado. Eu estou aqui a viver uma experiência e deixei algo que fez diferença na vida da pessoa. E tenho certeza Muito que bom. hoje alguém que nos ouve está a sentir essa mensagem, teve um insight, teve uma ideia, e para Sim. mim já contribui com esse meu legado que eu quero deixar. Com certeza. E é justamente esse o propósito do nosso podcast, né? Nós acreditamos muito que a mensagem que cada um de nós carregamos pode sim fazer a diferença, né, na vida um do outro, que a vida vai além de nós, né? É sobre também ajudar o próximo. Parabéns. E agora, para a gente finalizar, nós vamos fazer o Global Speed, que é uma rodada rápida. Eu vou falar uma palavra e você me diz o que significa aquela palavra para você em uma palavra também, ou no máximo uma frase, tá? É Uhul. assim, bem, é bate-bola, bem Vamos lá. direto. Você pode ampliar aí para nós, Rafa? Colocar aí pra gente agora. Primeira palavra, fé, Espiritualidade, certo? Família, o pilar, pandemia, desafio, networking, abundância, empreender, criação da abundância, paternidade. o meu desejo. Você tem ali uns filhos, Fred, que eu tenho certeza que esse padrão não vai se repetir nas suas futuras gerações. Eu declaro sobre a sua vida, né? Que Deus já tem preparado uma pessoa muito especial para você, pode acreditar. E a sua família, ela já está à sua espera, né?
e que esse legado fique além daquilo que se pode ver, porque a fé é exatamente isso, a gente fazer aquilo que a gente ainda não consegue ver, mas a gente acredita que vai acontecer. É, Gratidão pela sua participação, foi um obrigado. momento muito especial, eu acredito que vai impactar a vida de muitas pessoas e que você continue sendo luz na vida das pessoas. Obrigado eu também por trazeres luz, trazeres-me insights, ideias durante esta conversa. Eu acredito sempre que numa conversa pode surgir uma ideia nova, algo para fazermos diferente. Por isso, obrigado pelo convite, obrigado aqui por este bate-bola que me ajudou a mim e tenho a certeza que do outro lado também ajudou alguém e por isso agradecer também a quem dedicou o seu tempo a ouvir-nos aqui nestas circunstâncias, que é ótimo e que possam crescer, trazer mais abundância para si. É isso que nós os dois desejamos para toda a gente. É verdade. Parabéns pela sua decisão de acompanhar esse episódio até o final. Você agora já pode deixar aí o seu like, curte aí e compartilha esse episódio para que mais pessoas possam receber essa mensagem, que com certeza vai fazer a diferença na vida de alguém. Deixa aí nos comentários, né, qual foi a parte que mais te impactou e já segue também as nossas redes, né? Já Global Talks oficial em todas as plataformas e também ali o do Fred também, né? Já deixa aí também os seus contatos, Fred. Sim, podem procurar por Frederico Santarém, que não há ninguém com o mesmo nome que eu. Foi a melhor coisa que a minha mãe fez, foi este nome espetacular, que no Google não encontramos um nome igual. Podem procurar por Frederico Santarém ou investimentos lucrativos. Estamos presentes nas várias redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E também têm lá toda a informação também sobre o nosso evento, que estamos naturalmente a divulgar com mais força para os dias 7, 8 e 9 de novembro em Lisboa, e vai ser uma oportunidade fantástica de conectar com outras pessoas que querem criar uma realidade diferente para si. Por isso, procurem, vão gostar. Com certeza, gratidão.